pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados. Não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus. Mas, onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava com corpo, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da fé de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele. Falam também de nós, que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Graças a Deus, né? Então tá aí a leitura. Para quem não leu, meditou agora com a gente. Bora lá, pastor. Vamos comentar aí o capítulo 4. Pode ser a todos, boa noite, né? Espero que todos estejam me ouvindo bem aí. Nunca mexi com isso, né? Mas me inventa cada coisa. Coisa boa. Então vamos lá falar um pouco dessa passagem aqui, né? Do capítulo 4 de Romanos. No primeiro versículo, no 1 e no 2 aí, né? Que diremos, pois, ao ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, de que se gloriar? Tem que se gloriar, mas não diante de Deus, né? Entendemos esses dois primeiros versículos. A Bíblia, ela
livro que não tinha capítulo e versículo, né? Depois, com as reformas da igreja, criou-se capítulos e versículos, né? Mas às vezes um capítulo entra dentro do outro. É o caso aqui do 3:4, né? Para a gente entender o que Paulo está dizendo. No capítulo 3, no versículo 20, agora se manifestou a lei, sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, a graça de Deus ela se manifestou agora. Está vendo eles que a justiça de Deus ela não vem conforme a lei, né? Mas ela vem conforme a graça de Deus, né? E os judeus, eles criam muito que a justiça se fazia quando você cumpria a lei. Quando você cumpria a lei, ou seja, pelas obras, pelo que você fazia, aí vinha a justiça de Deus como benefício para a sua vida, né? E eles se apoiavam em Abraão, por exemplo. Então, está dizendo, Paulo está tecendo aqui uma história, dizendo que Abraão, ele foi justificado não pelas suas obras, não pelo aquilo que ele fez, mas ele foi justificado diante de Deus por aquilo que ele creu e não por aquilo que ele fez, né? Então está dizendo, por acaso tem alguma coisa em Abraão que se gloriar? Não, ele não tem que se gloriar em nada diante de Deus, né? E no versículo 3 vai dizer, pois, o que diz a Escritura? Paulo está dizendo, né? O que diz a palavra? Vocês estão dizendo que Abraão foi justificado pelas suas obras. Não, o que diz a Escritura, a palavra? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, não fez Abraão, não é a obra que Abraão fez, mas é porque ele creu. E isso foi acrescentado, né? Acreditado nele, ou imputado, dado a ele, né? Como justiça, porque ele creu. Pastor. Ora, aquele que faz qualquer obra, ou nas Bíblias mais atualizadas está escrito trabalho, não é imputado o galardão segundo o trabalho, mas segundo a dívida. Ou seja, se a pessoa ela trabalha, a empresa dá para ele, não porque a empresa agracia ele, abençoa ele, mas é porque a empresa deve para ele, porque ele trabalhou, então a empresa deve o seu salário, o seu trabalho para ele, porque ele fez algo, né? Ele produziu para aquela empresa, né? E no versículo 5, Paulo está dizendo, mas aquele que não pratica, aquele que não fez nada, mas creu naquele que justifica o ímpio, a sua pele é imputada como justiça, ou seja, não há nada que a gente faça, não há nada que a obra que nós fazemos, não é isso que vai imputar a justiça de Deus, a salvação de Deus, a graça de Deus, não. Não é porque nós cremos, né? E não porque nós fazemos, ou porque nós somos alguma coisa, ou realizamos a obra de Deus. Não é isso, ou fazemos alguma coisa para Deus, mas sim porque nós cremos. E isso já é imputado para nós como justiça de Deus em nossa vida. Ou seja, Paulo está rebatendo aqui, porque os judeus, eles diziam, nós obedecemos a lei, nós fazemos a lei, nós praticamos a lei. Então, a nossa justiça é porque nós fazemos, né? E Paulo está dizendo, não, ninguém pode fazer alguma coisa para que a justiça de Deus venha sobre ele, mas ele tem que crer somente, né? Viu, pastor? Esse versículo... Pastor, e o interessante, né, que eu acho legal aqui de Paulo, né, é que ele traz a existência a Abraão aqui na narrativa dele do capítulo 4, porque as pessoas que estavam lá, que iam ouvir ele, elas acreditavam tanto nas leis e nos rituais, né, que eles afirmavam, tanto é que o concílio que foi feito em Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 16 ou 17, por ali, né, eles batiam firme a respeito dos rituais. E eles queriam trazer o mesmo ritual que era a circuncisão, né, eles queriam trazer isso para o cristianismo, né?
Todo aquele que aceitasse Cristo como Salvador, opa, você tem que se circuncidar. E aí Paulo traz a existência, não antes mesmo dos rituais, né? Antes mesmo dessas coisas, né? Abraão já tinha sido justificado. E isso que é maravilhoso, né? Ele mostra, né, como que a graça de Deus era muito antes da lei e dos rituais. É verdade, no concílio ali do capítulo 15, eles querem Jesus, mas querem que também obedeçam às leis, né? Quer misturar as duas coisas, achando que a lei pode fazer alguma coisa, né? E interessante aqui, irmãos, é interessante, né, que esse Romanos, Paulo vai pegar muito o que diz a Escritura, né? Ele vai usar muito o Velho Testamento para poder combater os judeus, né? Para ter um respaldo ali, né? E ele vai usar outro personagem aqui. Ele usou Abraão, né? Agora ele vai usar Davi, né? Assim também Davi declara: bem-aventurado é o homem que Deus imputa a justiça sem obras. Ou seja, você não faz nada, mas Deus imputou a justiça. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Pois está bem-aventurado sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão. Ou seja, ele usa o capítulo 32 dos Salmos, né, para dizer que Davi está dizendo, né, que bem-aventurado, feliz é o homem que não precisa fazer obras para se sentir salvo, para se sentir justificado diante de Deus. A pessoa é muito feliz, porque ela faz isso, porque os seus perdoados, ele não fez nada, e os seus pecados são perdoados, né? Nós vamos para Jesus e aceitamos ele pela fé, e os nossos pecados são perdoados, porque ele já fez por nós. Então nós não temos o que fazer mais, porque ele já fez por nós. Então nós somos bem-aventurados, porque nós cremos somente. Basta crer, né, que os seus pecados eles são perdoados. Acontece que muitas igrejas, né, quando o salmista disse isso, acontece que muitas igrejas, por exemplo, eu já disse isso lá na terça-feira, que a testemunha de Jeová, para a pessoa se sentir ali da comunidade, ou aceita, ou salva em Deus, ela tem que evangelizar X pessoas por ano, né? E tem outras igrejas que para você ser salvo, você tem que guardar o sábado, né? Senão você não vai ser salvo, e crer nos livros da Ellen White, né? Tem outra igreja, né, que para você ser salvo, você tem que estar lá. Se você for para qualquer outra igreja, você não é salvo, né? Então, o que é isso? É o mesmo que Paulo estava dizendo, né? Eles acreditam que são justificados, são salvos por aquilo que eles fazem, ou por aquilo que eles guardam, e não porque Jesus já fez tudo por nós. E o interessante também, né, que quando ele narra praticamente Abraão no capítulo todo, né? E depois que ele sai de Davi, ele entra em Abraão de novo. E aí o que nós vemos é o seguinte: para alcançar essa justificação, você precisa de duas coisas: confiar e crer na promessa. Então, por quê? Porque Abraão confiou no quê? Na promessa. Abraão, sai do meio da sua parentela. Vou te mostrar um lugar. Vou preparar um lugar. Opa, então eu tenho uma promessa. E ele confiou naquilo que ele não via. E hoje as pessoas eles querem confiar naquilo que é palpável, né? Ele quer confiar num copo d'água, porque ele vê o copo d'água. Ele quer confiar num galho de arruda. Ele quer confiar naquilo que ele vê. E Paulo está dizendo aqui justamente isso. Olha, Abraão não viu, Abraão simplesmente confiou e creu na promessa, né? E hoje nós temos uma promessa, né? Mas para nós alcançarmos a promessa, Jesus virá buscar a igreja. Mas e aí? A gente confia nessa promessa? Ou a gente está confiando mais em homens do que na palavra de Deus, né? É verdade, né? Às vezes crê assim que vai ser salvo por aquilo que ele faz, porque creu num líder, né? E crê mais no homem
homem, naquilo que o homem está dizendo, que naquilo que está escrito, né? Como Paulo está dizendo, o que diz a Escritura, não é o que vocês sabem, o que vocês aprenderam, mas o que a Escritura diz a respeito da volta do Senhor, né? E no capítulo 11, né? Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada, ou a graça seja imputada. Aí Paulo vai dizer, gente, vocês se gabam, porque vocês dizem que Abraão, que as promessas são para vocês, que a justiça e a graça de Deus é feita para vocês, porque vocês foram circuncidados. Vocês estão enganados, porque a justiça que Deus imputou a Abraão, ela veio antes de Abraão ser circuncidado e a sua família ser circuncidada. Porque Abraão foi a promessa que está escrita aqui, e creu Abraão em Deus, isso foi imputado por justiça, está lá no capítulo 15, no verso 6, se eu não me engano, de Gênesis. E a circuncisão, para os irmãos que não sabem, que é aquele rasgo no órgão produtor do homem, foi feito em Abraão no capítulo 17, ou seja, 14 ou 15 anos depois da promessa de Deus, da justiça de Deus, da graça de Deus. E Paulo está dizendo, vocês estão enganados, porque a promessa é tanto para os que circuncidaram, quanto para os que não circuncidaram. Então a promessa é para todos, porque diante da promessa de Deus, que foi imputado como justiça a Abraão, ele se tornou pai de todos, de vocês judeus e também dos gentios. E fosse pai da circuncisão, daqueles não somente da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquele pela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, ou seja, nós somos salvos pela fé, e não porque estamos dentro de uma igreja. Nós somos salvos pela fé, pela graça, através da fé, e não porque seguimos A ou B ou C, porque vivemos a promessa de Deus, né? Vivemos que Jesus enviou seu Filho e morreu por todos nós pecadores. Então a porta foi aberta não somente para judeus, mas para todos os gentios, né? E hoje também, né, a porta não é aberta a uma denominação, né? Ela é aberta a todos aqueles que creem. Então, fulano é dessa igreja, daquela ou da outra, é só essa que vai ser salva ou só aquela que vai ser salva. Não. A fé é para todos. A graça é para todos. E só vai ser salvo aquele que crê. É simples assim, né? Às vezes as pessoas, alguns líderes aí, eles querem impor uma situação e acaba prejudicando o rebanho. Por quê? Porque nem todos alcançam aquilo que a pessoa quer que ela alcance, né? Sendo que nós já recebemos de graça a salvação. A salvação é para aquele que crê. Você não precisa pagar, você não precisa fazer um ritual, você não precisa seguir as leis judaicas, você não precisa ser membro da aba, você não precisa ser membro da Assembleia de Deus, você tem que sim pertencer a um corpo, né? Mas a salvação não é méritos humanos, né? A salvação é para aquele que crê naquilo que Jesus realizou por nós. E ele vai dizer que a circuncisão era só um selo, né? É um selo de uma promessa que já havia sido feita. Ou seja, eles não entenderam o que muitas pessoas não entendem hoje. É como se quando você passa pelo batismo. Não é porque você batizou que você está salvo, não é pelo batismo, né? Mas porque você creu em Jesus, confessou a Jesus, e o batismo é um selo daquilo que você já creu.
Ou seja, você é salvo pela graça de Deus, não porque você se batizou em tal denominação. O que acontece, né, irmãos? Acontece que muitas igrejas, elas botam um medo na membresia, né? Para não perder os seus membros, né? Dizendo, se você sair daqui, você não é salvo, né? Ou se você for congregar em outro lugar, não sei não, lá não tem doutrina, lá não tem usos e costumes, lá não tem isso. Ou seja, na verdade, eles botam uma opressão na vida daquela comunidade para que as pessoas não saiam dali e vão congregar em outro lugar. É isso que acontece muitas vezes, né? Então, nós não temos, né? Não temos laço de jugo de homens, né? Porque não foi a igreja, Filhos do Abre, nem o representante dela, nem o nosso pastor presidente, nem qualquer outro pastor que morreu por nós. Então essas pessoas devem ter isso na consciência, porque a salvação não é meritocracia nossa e nem de nenhuma denominação, mas sim é uma graça de Deus que veio para nós. É uma dádiva de Deus que veio para nós. E se é de Deus, não pertence a nenhuma instituição, né? Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas ficam sendo oprimidas em tais religiões para que elas não saiam dali ou não vão visitar outra igreja porque tem medo de perder alguns membros. É verdade, e isso é tão claro e patente, né? Nós ouvimos isso de uma pessoa, né, há pouco tempo, né, e a pastora dessa pessoa falou assim, eu vou sair, vou para uma outra igreja, né, talvez aqui ela sabe falar até melhor do que eu, e a pastora falou assim, eu te amaldiçoo se você sair daqui. Olha que coisa, né? A que ponto chega as pessoas aqui, ela vai falar, e eu acho que vai falar melhor do que eu. Pai Senhor a todos. Então, foi um acontecido, uma amiga minha aqui da cidade, a filha estava parada, né? Não estava querendo ir frequentar a igreja que a mãe ia, e mudou de igreja, estava indo super bem, participando de tudo, super firme com Jesus, né? E participando de todos os trabalhos da igreja. E a mãe, né, viu como estava sendo bom aquilo para a filha e estava meio em dúvida, meio querendo sair de onde ela estava, querendo ir junto com a filha para poder reforçar, né? Mais força ali para a filha continuar firme e não vinha fraquejar. Mas ela foi conversar com a pastora dela, porque até então ela é um dos braços direitos da onde ela frequenta, e a pessoa pegou e falou para ela, né? Falou, não, eu não aceito que você saia, porque se você sair, eu te amaldiçoo, falou para a pessoa, sabe? O dia que ela me contou isso, eu falei, e você tá lá ainda? Se é eu tinha saído na mesma hora, porque isso não pode, né? Eu achei muito errado, até porque era um apoio para a filha dela que ela estava perdendo para o mundo, né? E a filha, graças a Deus, no outro ministério, ela se encontrou, estava feliz, estava participando de tudo que envolvia na obra de Deus, né? É isso aí. Isso é um problema que a gente vê, porque é falta de conhecimento, né? Porque a pessoa acaba agregando e ficando insatisfeita em lugares e deixa de produzir, e deixar de produzir é realmente fazer um convite a alguém, né, levar alguém à igreja, porque ela fica com medo da pessoa cair na mesma opressão que ela. Então a pessoa deixa de produzir para o reino, né? Então a pessoa não entende que a graça de Deus não é de A ou de B, ela é através de Cristo. E essa pessoa deixa de viver, né, o melhor de Deus para a vida dela, porque está presa a um dogma, a uma religião, né? Uma vez eu conversei com um menino que é afastado de uma igreja daqui de Palmeiras, e ele é muito bonzinho, sabe? E
Só que ele foi ensinado numa dessas igrejas. E ele falou assim, irmão Demer, eu tenho muita vontade de voltar para a igreja, mas eu não consigo, porque lá onde eu vou, onde eu queria voltar, no caso, né, eu não volto mais em comunhão, porque eu forniquei, né? Então, lá foi ensinado que não há perdão, assim, a igreja não volta na comunhão, né? Aí eu falei assim, mas então quer dizer que lá então você não vai para o céu, é isso que eles dizem? Se você não pode voltar em comunhão com a igreja, a ter comunhão, a cear, você não vai para o céu, é isso? Ele falou assim, não, eles falam que no céu até pode ir, naquele dia vai ser julgado, mas na igreja não pode voltar em comunhão. Aí eu disse para ele, então quer dizer que é mais fácil entrar no céu que entrar em comunhão com a igreja. Você vê como que é a falta de conhecimento. Ou seja, eles pegaram um versículo isolado. Fornicação e um adultério, e colocam um peso em cima do cara, que o cara não consegue voltar para Jesus nem lá e nem em outra igreja, e coloca um peso na sua consciência, faz uma lavagem nele, e limita o poder de Deus, limita o sacrifício de Jesus, limita o sangue de Jesus, que está escrito em João, que perdoa todos os nossos pecados, limita tudo, escata todos os outros versículos, joga no lixo, e só vale aquele versículo que eles interpretou erradamente. É por isso que é muito importante a gente ler a palavra, meditar nela, compartilhar ela com outras pessoas, né? E a dúvida de alguém precisa ser esclarecida, né? A Bíblia não é um livro fácil de se interpretar, mas é por isso que nós temos a comunhão, né? Temos os cultos de ensino, temos as oportunidades que temos de aprender. Nós não podemos ficar refém de homens, né? Mas sim daquilo que a palavra de Deus ela traz ao nosso conhecimento. Verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações se constituir, perante aquele que no qual você creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que se já fosse, ou seja, as coisas que não existem para a existência, a qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo-se na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Que passagem poderosa, né? Está dizendo que ele foi chamado, né, de pai de multidão, de pai de nações, porque você imagina, a Bíblia diz que a fé dele, no capítulo 15 de Gênesis, ele creu ali naquela visão, naquele pacto que Deus faz com ele. Ele crê ali e isso foi imputado como justiça. Então vieram essas promessas na vida dele, então ele creu e isso foi dado, né, como dádiva sobre a vida dele. Ou seja, se ele creu só no capítulo 15, então do capítulo 12, 13, 14, ele andava por fé, mas ele não tinha toda essa porção de fé ainda. Ou seja, ele teve que andar, ter experiências com Deus, vivenciar coisas com Deus para que ele chegasse nesse nível de crer em algo que não existisse. Então ele creu contra a sua própria esperança, ou seja, ele olhou para o seu corpo já mortificado, ele olhou porque ele era já um senhor que já não podia gerar mais filhos. Ele olhou para o corpo da sua senhora e viu um corpo já também de idade.
e ele pôde crer que mesmo não havendo possibilidade humana de eles terem um filho, né, ele creu e isso foi imputado como justiça, né? E eu aprendo aqui que muitas coisas ainda não acontecem porque a nossa fé ela não está plena ainda, né? Então a gente vai com a vivência, com as experiências, com o andar com o Senhor. Ele vai acrescentando mais fé, derramando uma porção de fé no nosso coração. Nós vamos ver pequenos milagres acontecendo no nosso dia, no nosso ano. E vai chegar um momento que a sua fé vai ser tão grande que isso vai ser imputado com justiça. Ou seja, aquilo que é maior, que você ainda não conseguiu, vai conseguir, porque a sua fé ela vai ser aumentada em nome de Jesus, né? Creia nisso somente, que isso é um andar com Deus, uma vida com Deus, né? Para que a nossa fé ela tenha um nível a cada dia mais alto e creia em coisas que ainda nós não conseguimos ver, né? Isso é muito impressionante o que aconteceu com Abraão aqui, né, Lois? É isso aí. Eu fiz algumas anotações aqui do resumo do nosso bate-papo, né, do capítulo 4. Então, o primeiro resumo que eu fiz aqui é: a justiça de Deus não é alcançada por seguir leis e rituais, né? Então, a justiça de Deus, ela não é baseada em leis e rituais. Outra coisa que eu pontuei aqui, a justiça de Deus, ela é recebida pela fé, assim como aconteceu com Abraão, né? Então, você não vai receber e não vai ser justificado por pessoas, né? Mas sim pela fé. Outra coisa que eu pontuei aqui, a justiça de Deus é um presente, né? Então, nós somos presenteados por Cristo, né? Na sua graça, e não é mérito nosso. A outra coisa que eu anotei aqui é que essa promessa de justiça é pela fé, né? Então, não é mérito de religiões, né? É através da fé. Então, do nosso bate-papo aí que eu anotei, não sei se vocês anotaram alguma coisa aí, mas foi que eu anotei aqui. Agora isso serve para as nossas vidas, né? Pensa só, Abraão lá em Ur dos Caldeus ou nos outros lugares por onde ele passou, no Egito, antes dele ter alcançado essa promessa de Deus, porque ele antes chamava Abrão, né? Que é pai exaltado, se me falha a memória, né? Então ele chamava, as pessoas chegavam nas vendas, nos lugares, nas lavouras, e diz, quando ia chamar Abrão, chamava: Pai exaltado, chega aí, vamos bater um papo. Imagine ele tendo esse nome de pai, sem ser pai. Como que isso soava meio que estranho para ele, né? Porque ele não tinha filhos ainda. Aí, de repente, Deus imputa justiça nele e fala assim: agora você não vai chamar mais um pai exaltado, você vai chamar Abraão, agora você vai chamar pai de multidões. Aí ficou mais ruim ainda, né? Como que ele explicava isso tudo para os seus amigos, para os seus familiares, para a sua parentela, né? Então, muitas vezes, nós dizemos, nós somos abençoados, né? E as pessoas falam assim, mas ser abençoado em quê, né? E as pessoas até nos menosprezam, né? Mas nós somos abençoados pela palavra que diz que nós somos mais do que vencedores. Muitas vezes você está passando um tempo difícil, um tempo de prova, um tempo de derrota, às vezes, e as pessoas olham para você e você está firme, você está consciente na sua fé, e as pessoas, nossa, mas você não tem nada, você não é nada, você passa esse monte de tribulação, mas não é o que eu estou passando, mas é o que a palavra diz que nós somos. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus vai dizer que não temos falta de nada,
porque nós temos a promessa de Deus. Abraão não tinha um filho ainda, Glória a não Deus. tinha Isaac ainda, mas ele tinha a palavra. E a palavra gera milagres em nossas vidas. Não é o que nós estamos vivendo, as nossas vistas ou as vistas das pessoas, mas é aquilo que a palavra já falou ao nosso respeito. Isso é maravilhoso, né? Graças a Deus, meus irmãos, estamos felizes, né? Deus abençoe o pastor Denis, comentou conosco aqui o capítulo de número 4. Irmão Lucianinho tá aí, irmão Lucianinho? Ele dormiu, acho que não é pôs ele pra dormir, hein, rapaz. Vamos ver se ele... Ele tá aí, impossível. Só vou disciplinar ele. Vamos ver se ele vai abrir o microfone lá pra falar com a gente aqui. Ou ele dormiu mesmo, hein? Acho que ele dormiu, rapaz. Acho que nós pôs ele pra dormir. Bom, nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus, né, por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui juntos nessa live aqui do Plano de Leitura. Deus abençoe você que entrou, você que nos deu essa oportunidade de adentrar dentro da sua casa e compartilharmos com você a palavra de Deus. Nós estaremos orando e em seguida já finalizando aí a nossa live, tá certo? Nós nos encontramos aqui quarta-feira no capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Romanos. Querido Deus, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, por esta noite, por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de compartilhar a tua palavra. Por isso, Senhor, eu ministro uma bênção, Senhor, na vida do teu filho, da tua filha, que esteve conosco, Senhor, nesses minutos, ó Pai, que falamos a tua palavra. Que a tua palavra possa ter encontrado, Senhor, guarida nos corações e que o Senhor possa produzir, Senhor, nas vidas uma bênção abundante, assim como foi na vida de Abraão e da sua descendência, que o Senhor possa abundar também nas nossas vidas. É o que nós lhe pedimos no nome de Jesus. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Beijo no coração e nós nos encontramos quarta-feira. Um abraço.